Tamo Bom, junto. pessoal, a gente vai começar, tá? Porque senão vai ficar um pouco tarde, aí fica ruim. E eu tenho muita informação para passar para vocês. E a gente vai então fazer uma oração. Ô, Richard, você faz oração aí para gente? Faço sim. Curvemos as nossas frontes e oremos então. Querido e altíssimo Pai, nosso Senhor, eis aqui, ó Pai, todos nós, ó Deus, pedimos uma bênção ao Senhor no estudo de hoje, que o Senhor venha falar através do Edilson, que o Senhor venha nos capacitar, ó Pai, com o seu Santo Espírito, para estarmos entendendo da melhor forma, ó Deus. Aqui reclamamos a Ti, ó Pai, as suas bênçãos sabáticas, ó Deus, que possam recair a todos nós, ó Deus. Transforme nós, ó Pai, aos ouvidos atentos à sua palavra, ó Deus. Venha nos guiar com o seu Santo Espírito, como se fosse um derramar de água, ó Pai, sobre o nosso corpo, ó Deus. Querido ó Amém. Pai, somos seres indignos, ó Pai, não tem como estarmos orando em nosso próprio nome. Mas oramos e pedimos essas bênçãos, desde já gratos, ó Pai, no doce nome daquele que vive e reina para todo sempre, Cristo Jesus. É no nome dele que nós oramos, agradecemos e pedimos. Amém. Amém. Bom, pessoal, na continuação, então, do nosso estudo, a gente está tirando algumas dúvidas de alguns pontos sobre a justificação pela fé, pontos esses difíceis de serem entendidos e que precisam ser esclarecidos, tá? Então, o primeiro ponto aqui que eu quero entrar com vocês é justamente aqui no livro de Romanos, no capítulo 2, no versículo, deixa eu ver aqui, versículos 2, versículo 1, né? Pode ser desde o versículo 1 até o versículo 8. Iniciando, então, essa parte é um dos pontos difíceis de entender a graça de Jesus, uma vez que a justificação pela fé nos mostra que nós somos salvos pela graça. Então, aqui eu quero mostrar para vocês a explicação sobre este assunto. Em Romanos capítulo 2, versículo 1 até o versículo 8, a gente começa então a ler e parte daqui da seguinte maneira. Portanto, o apóstolo Paulo dá aqui a seguinte conclusão do que ele explicou no capítulo 1. Aí ele diz, portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro. Pois tu que julgas, fazes o mesmo. Então o apóstolo Paulo, apresentando todos os pecados que a humanidade iria enfrentar no futuro, exatamente abordados aqui no capítulo 1, né? E uma explanação da justificação pela fé de uma forma mais detalhada, o apóstolo Paulo, ele coloca que mesmo diante da situação que o mundo irá passar, principalmente mostrando aqui questões envolvendo a imoralidade da humanidade, dos seres humanos, e a queda espiritual no sentido de se corromperem, sexualmente falando. Então, abrangendo pontos assim muito inflamados, muito fortes, o apóstolo Paulo, logo a partir do versículo 1, ele coloca que é indesculpável ao ser humano quando ele julga o próprio ser humano. Porque o apóstolo Paulo diz que tal pessoa acaba se condenando a si mesma. Então, todo ser humano que julga o seu próximo, ele certamente irá julgar pela aparência. Ele não vai julgar de acordo com o evangelho, mas ele vai julgar de acordo com a aparência, de acordo com as obras do próximo. E nessa circunstância, ele passa então a se condenar a si mesmo. Por quê? Porque ele é tão pecador quanto aquele que ele julga. Ele é colocado no mesmo patamar abaixo de zero de condenação. Então, diante desse quadro, é indesculpável que o homem faça uma intenção de querer julgar o próximo, de querer condenar o seu próximo pelas obras que ele possui, pelas atitudes que ele realiza, pelos enfrentamentos da vida que ele se dispõe a realizar. Então, nesse sentido, o apóstolo Paulo, ele coloca essa situação, que ele passa a se condenar a si mesmo naquilo em que ele julga ao outro, pois tu que julgas fazes exatamente o mesmo. Ou ele faz o mesmo no sentido de fazer pelas obras, ou ele faz o mesmo pecado apenas pela intenção, apenas pela inclinação, pelo desejo de pecar.
Então, nesse sentido, o ser humano, quando ele julga o seu próximo, na verdade, ele está se auto-julgando, ele está se auto-condenando juntamente com o seu próximo. E o apóstolo Paulo continua: e bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade, sobre os que tais coisas fazem. O apóstolo Paulo, então, começa a mostrar que o juízo de Deus não é segundo propriamente as obras dos seres humanos, mas é segundo a verdade, ou seja, segundo o Evangelho de Cristo, né? Aqui no capítulo 2 de Tiago, capítulo 2, vamos dar uma olhadinha lá. Tiago, capítulo 2, versículo 12. O apóstolo Tiago diz o seguinte: assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. O fato de que no futuro nós seremos julgados, ou seja, a humanidade será julgada diante de Deus, e ainda mais pela lei, ou seja, um juízo que a lei já nos considera como condenados sem a justiça de Cristo. E isso irá acontecer no futuro, quando finalmente será aberto os livros, de acordo com Apocalipse capítulo 20, e justamente num período após o milênio, que é o juízo final, exatamente aí, o apóstolo Paulo, ele menciona que Deus há de nos julgar segundo a verdade. Só que Tiago diz que nós seremos julgados pela lei da liberdade. Qual é a diferença? Não existe diferença. A lei da liberdade e a verdade é uma coisa só. E quando Tiago considera a lei da liberdade, ele está considerando não a lei meramente sob um ponto de vista de 10 mandamentos escritos em tábuas de pedra. Tiago, ele está considerando a lei como liberdade, ou a lei da liberdade. Isso significa que, para nós entendermos que a lei de Deus é a lei da liberdade, ela só foi compreendida na pessoa de Jesus Cristo quando ele esteve aqui neste mundo. Por quê? Porque quando ele esteve aqui, ele venceu toda a escravidão do pecado, que seria um imenso poder contra todos os filhos de Deus. E nessa situação, nessa circunstância, a humanidade ela estava totalmente entregue a este poder e nada poderia salvá-la. Somente Jesus Cristo, vindo a este mundo, vivendo uma vida perfeita, é que ele pôde banir completamente e quebrar as algemas da escravidão. E ele provou isso obedecendo à lei. E isso quer dizer que a obediência de Jesus, ela me explica que a lei de Deus é uma lei da liberdade. Então, uma vez que a lei da liberdade, ela passa a ser entendida na pessoa de Jesus como vitória sobre o pecado, isso quer dizer que a lei da liberdade passa a ser o próprio de Jesus. Sendo Jesus a própria lei, e também, como é dito lá em João 14,6, que Jesus é a própria verdade, além de ser também o caminho e a vida, isso quer dizer que o julgamento de Deus vai ser segundo a verdade, segundo a lei de Deus, a lei da liberdade, de acordo com Romanos capítulo 2, versículo 2, tá? Então, este julgamento divino, por mais que Deus utilize a lei nesse sentido, o que ele está, na verdade, realizando, não quer dizer que Deus irá julgar por causa de nossas obras. O que ele vai fazer é que, não considerando que nossas obras sejam méritos especiais para a nossa salvação, o que acontece é que a lei de Deus, ela pulveriza todo o pecado da justiça própria. E nada pode escapar diante dessa pulverização. E teremos, então, a necessidade da pessoa de Jesus Cristo para estar intercedendo por nós, a fim de executar esse juízo divino que ocorrerá no juízo final após o milênio. Então, nessa situação, nessa condição, o apóstolo Paulo fala que Deus há de levar a juízo segundo a verdade, de acordo com Romanos capítulo 2, versículo 2, sobre os que tais coisas fazem. Mas veja, sobre quem? Sobre os que tais coisas fazem. O que tais coisas essas pessoas estão fazendo? De acordo com o versículo 1, seria julgar o próximo comparando-se consigo mesmo. Por isso que o apóstolo Paulo fala que ai de ti que julgas a teu próximo, porque te condenas a ti mesmo, porque tu fazes a mesma coisa que o teu próximo realiza. Então não podemos julgar.
Essa característica aqui é uma representação do caráter da impiedade. O ímpio, ele tem esse traço, essa característica de querer julgar o próximo de acordo com a sua própria personalidade. Então, nesse sentido, Paulo reprova e Paulo mostra que Deus há de julgar segundo a verdade. Porque o julgamento do ímpio é segundo a mentira, porque o ímpio, ele não enxerga o coração humano. O ímpio, ele não ama a verdade, ele ama o pecado. Então, não é um julgamento verdadeiro. Mas o julgamento de Deus é segundo a verdade, porque é de acordo com Jesus em sua vitória contra o pecado. E na pessoa de Jesus encontramos a verdadeira lei da liberdade, porque na pessoa dele é que se compreendeu o que realmente a lei de Deus significa, que é liberdade plena sobre os pecados. No verso 3, Paulo continua: E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus? Então, Paulo novamente reprova que se você julga as pessoas e você cuida em que você não venha fazer tais coisas, mas que tu podes realmente fazê-las, será que tu irás escapar do juízo divino? É óbvio que não. Por quê? Porque o ser humano, ele está na mesma condição de pecado que o seu próximo. Ele está na mesma situação abaixo de zero, condenado diante da justiça de Deus. Então não há como ele escapar. Aí o verso 4 diz: Ou despreza tu as riquezas da sua benignidade, ou seja, da benignidade de Deus, e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? A benignidade de Deus é o evangelho manifestado. A benignidade de Deus, ela conduz o ser humano ao arrependimento dos pecados. Mas dentro dessa benignidade existe algo também misterioso, que é chamado de longanimidade. E a longanimidade, ela normalmente é dada ao ímpio. Ela é mais apresentada na Bíblia, né? Em muitos textos bíblicos, ela é mais apresentada ao ímpio do que ao justo. O justo, Deus, ele concede misericórdia, e ao ímpio, Deus concede longanimidade. Alguém pode dizer, mas não seria a mesma coisa? Aos nossos olhos, parece ser a mesma coisa, entre longanimidade e misericórdia. Mas a longanimidade, ela é uma expressão de que Deus, ele aguarda com paciência a existência do ímpio. Porque o ímpio, ele vivendo em pecado, ele ama o pecado. Ele muito dificilmente irá se arrepender. Ele blasfema contra Deus e ele julga as pessoas de acordo com o seu próprio caráter. Por isso que Paulo condena esse julgamento do ímpio, aqui de acordo com Romanos 2. Então, essa longanimidade divina, ela é impregnada de mistério. Nós não sabemos quanto tempo é dado ao ímpio, ou à existência de homens ímpios, ou à existência do pecado, né? De se manter manifestado aos olhos de Deus. Não sabemos quanto tempo isso dura. Por isso que existe a longanimidade. A longanimidade é um processo, é um princípio de paciência proveniente de Deus. Então, nós não sabemos o tempo que demora em torno disso. Agora, quanto à misericórdia que Deus se manifesta para com o justo, essa misericórdia ela se renova a cada dia, como dizem Salmos, e ela é para sempre, porque o justo é dado a ele a salvação na pessoa de Jesus Cristo, ele é justificado, é dado a ele a vida eterna pela graça de Jesus. Nesse sentido, ele tem a salvação garantida. Portanto, a misericórdia é estendida a ele para sempre. Agora, a longanimidade não. A longanimidade ela tem um prazo de término. Tanto é que é um período longo, mas não é eterno. A expressão longanimidade indica um indício, um sentido de ser longo, por um longo período, mas não quer dizer que seja infinito, não quer dizer que seja eterno. Tem um prazo final que vai terminar, que vai concluir. Isso cabe ao pecado, à impiedade, tá? Não cabe ao justo, ao justificado em Cristo. Aí ele continua no verso 5. Mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para o dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Então, o coração que é impenitente é um coração de ímpio, e o coração de ímpio é aquele coração que vive debaixo da longanimidade de Deus. Ele vivendo debaixo dessa longanimidade, que tem um fim, que tem um prazo certo, só que nós não sabemos quanto tempo, mas nós sabemos que é longo, também não é tão curto, é um período longo, porque a própria expressão longanimidade
já te dá este entendimento de ser um período longo. Este prazo, Deus revela que o coração deste indivíduo é impenitente, ele não se arrepende. E o que acontece com este indivíduo? Ele entesoura a ira para o dia da ira. Então, ele fica guardando em seu caráter toda a iniquidade que merece punição, que merece o juízo divino sobre aquele indivíduo, e para cada pecado que ele cometeu, Deus irá realmente repudiar, punir sobre cada pecado manifestado daquele indivíduo. E ele vai apenas entesourando. Então, a vida do ímpio é um entesouramento da ira de Deus a cada dia. E quando chegar ao fim, ele vai receber toda a punição, todo o castigo divino no dia do juízo de Deus. Agora vem aqui o ponto questionável, o ponto da dúvida. Porque desde o versículo 1 até o versículo 5, ficou claro a questão do juízo de Deus, de que Deus há de julgar, né, os ímpios segundo a verdade, né? Alguém pode dizer assim, mas o justo ele será julgado? Ora, se nós olharmos aqui para João, capítulo 5, João, capítulo 5, versículo 24, diz o seguinte, ó, João, capítulo 5, versículo 24 e 25. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação. Existem traduções que diz, e não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Então, o justificado em Cristo, ele não entra em condenação, ou seja, ele não entra em juízo divino. Ele não vai ser julgado, tá? Porque ele já foi, a pessoa dele já foi julgada na pessoa de Jesus. Por isso que Jesus foi condenado por ele. Então, ele não precisa ser julgado, porque ele foi julgado. Ele foi julgado na pessoa de Jesus. Então, Jesus é o seu substituto salvador, e isso é graça pura, tá? Realizada na cruz por nós. O verso 25 diz, em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Então, estes mortos que ouvirão a voz de Deus e passarão a viver, ter a vida eterna, são os justos que não passarão pelo juízo, eles não irão passar pelo juízo. Mas existe uma coisa interessante. Em Romanos aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Espera só um pouquinho que eu vou mostrar para vocês aqui. Romanos. Deixa eu ver se eu acho aqui. Romanos capítulo 14, versículo 9 até o 12. Romanos 14, 9 a 12 diz assim, ó. Porque foi para isto que morreu Cristo, e ressurgiu e tornou a viver para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Mas tu, por que julgas teu irmão?
Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Veja bem, quando Paulo está dizendo isso, ele está dizendo aqui que tanto justo como injusto há de comparecer diante do tribunal de Cristo. E ele está dizendo também que Deus, ele é Senhor tanto de vivos quanto de mortos. Por que ele diz mortos e vivos? Porque os mortos serão aqueles que hão de ser ressuscitados, tá? No futuro, tá? Serão ressuscitados no futuro, na volta de Jesus. Agora, os vivos são aqueles que não irão experimentar a morte. Mas na continuidade do texto, Paulo ele está falando acerca do tribunal de Deus que há de ser erguido, porque o verso 10, ele fala que não é correto você julgar seu irmão, tá? E não se deve desprezar o nosso próximo. E diante disso, o que ele fala? Pois todos havemos de comparecer ante do tribunal de Cristo. Aqui quer dizer, então, que tanto justos quanto ímpios irão comparecer diante do tribunal de Cristo. Mas não quer dizer que o justo vai ser julgado ou vai ser levado a juízo. Ele vai apenas comparecer. Mas o mais impressionante nisso aqui é que ainda que o justo não seja julgado, mas o ímpio sim, olha só na continuidade, olha o que diz, verso 11, porque está escrito, como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então, mesmo que você ou eu sejamos justificados em Cristo, diante do juízo final, nós ali, estando justificados, estando salvos, mesmo assim nós daremos contas de nossas vidas diante de Deus. Mas não para sermos salvos. É porque a grandeza da justiça de Cristo, no dia do milênio, será tão imensa e de forma tão clara ao entendimento dos seres criados, tanto anjos quanto homens, ficará tão claro a evidência da justiça de Cristo, de que Deus de fato é justo em todo o trato que ele realizou para com o homem aqui na Terra, em toda a história humana, que o próprio justo desejará prestar conta de si mesmo para Deus. E prestar conta de si mesmo para Deus é o quê? É dizer, é confessar que de fato só a justiça de Cristo é verdadeira, que a vida dele própria não foi nada. Foi envolvida em pecado e sempre no nível de abaixo de zero, perda total de qualidade. Nunca foi perfeita. Que apesar de tudo que ele passou e sofreu, foi por causa de si mesmo, de seus próprios erros pessoais. Isso tudo será manifestado, será esclarecido. Agora, a vida do ímpio, por incrível que pareça, o ímpio também há de prestar contas a Deus. Ele também vai dizer a mesma coisa. Ele vai reconhecer que, de fato, a justiça de Cristo é de valor, que Deus é justo e verdadeiro em todos os seus caminhos. O ímpio também há de reconhecer isso. Então, tanto justos quanto ímpios hão de reconhecer isso e prestarão suas vidas diante de Deus. Mas o caso do justo será apenas um reconhecimento pessoal por causa da imensa glória de justiça que será manifestada a todos os povos, por causa da glória da justiça de Cristo. Será justamente por causa disso. Agora, já para com o caso dos ímpios, será para eles um selamento de condenação. Ficará evidente de que eles serão condenados. Por quê? Porque eles estarão reconhecendo de que Cristo de fato é verdadeiro, que o trono de Deus e todo o trabalho que Deus realizou aqui na terra foram corretos, foram com o senso de justiça, e que a vida deles não teve valor nenhum. Sempre envolvida em iniquidade e injustiças. Então, quando o apóstolo Paulo fala de que o homem ímpio, desde o versículo 1 de Romanos 2, né, até o versículo 5, de que o homem ímpio há de comparecer no juízo de Deus, nós também estaremos ali comparecendo ao juízo de Deus. Só que a diferença é que o justo, ele não será julgado, de acordo com João, capítulo 5, versículo 24. O justo não vai ser julgado, ele não vai ser condenado. Agora, por isso que ele não passa pelo juízo.
Mas acontece que vai ser como se fosse um louvor a Deus, um sentimento grande de gratidão a Ele, por realmente reconhecer que a justiça de Cristo é verdadeira e pura. Agora, o caso do ímpio, não. O caso do ímpio é um caso desesperador, em que ele reconhecerá que Cristo tem razão, que Deus tem razão. Nesse caso, ele vai desejar a própria morte. Ele vai requerer a própria morte. Ele vai chegar à conclusão de que não vale a pena, de fato, viver como ele desejava viver. Então, será um reconhecimento pessoal do próprio ímpio. Agora, quando se chega aqui no versículo 6 de Romanos 2, fica aqui uma coisa que parece que complicou tudo quanto à questão da graça. Porque aqui diz assim, ó, o versículo 6 e 7. O qual recompensará cada um segundo as suas obras. Ponto e vírgula. Observa bem aqui uma coisa. Aí vem o verso 7. A saber, né? A saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória, honra e incorrupção. Mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Bom, como explicar isso se a salvação é pela graça? Então quer dizer que a vida eterna vai ser dada no caso aqui dos justos, porque eles procuram a glória, porque eles procuram a honra, porque eles procuram a incorrupção e porque eles são perseverantes? Olha, entenda bem uma coisa. A vida eterna, ela será dada não porque eles realizam estas coisas. A vida eterna será dada para eles porque eles são assim. Entenda bem, o fato é que todo justo justificado em Cristo, ele sempre irá desejar a honra, a glória, a incorrupção. Ele sempre desejará ser perseverante em fazer o bem, mas não para ser salvo. Ele vai desejar fazer estas coisas porque ele ama estas coisas. Então a vida eterna vai ser dada. O texto aqui deixa bem claro que ela será dada de graça para o justo. Agora, para o ímpio, virá o quê? Virá indignação, virá a ira, para os que são contenciosos, que são desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Agora, o interessante é o versículo 6, porque no versículo 6 você tem a expressão o qual recompensará a cada um segundo as suas obras. Aí, o que acontece? O que acontece é que fica estranho, porque dá a impressão de que a vida eterna, citada no verso 7, é uma recompensa das obras praticadas pelos seres humanos. Porque Paulo, ele diz, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna. Bom, se a vida eterna é uma recompensa das obras, então como entender que a vida eterna é de graça? Olha, entenda bem uma coisa. O verso 6, ele tem um segredo. A expressão o qual. A expressão o qual, ela se encontra no singular. E essa expressão, ela é chamada de pronome relativo. E o pronome relativo na gramática, ela representa o quê? O pronome relativo é uma determinante de um contexto anterior que está sendo abordado. Qual é o contexto anterior? O contexto anterior fala do homem impenitente, tá? Daquele que tem o coração impenitente, da pessoa que não se arrepende. Ele não está utilizando a expressão os quais, querendo abranger também o justo. Não, ele está utilizando a expressão o qual. Ou seja, o qual aplica-se ao homem ímpio, ao contexto, que é aquele homem que tem o coração impenitente e que entesoura a ira para o dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Por isso que Paulo diz, o qual recompensará a cada um segundo as suas obras. Então, o ímpio, ele será recompensado pelas suas obras, Edilson? Sim. Mas que obras seriam essas? Seriam boas obras? Não. O ímpio ele será recompensado pelas más obras que ele praticou. Se você, por exemplo, pegar aqui no livro de Apocalipse, para você entender melhor, no capítulo 20, deixa eu ver aqui, capítulo 20, no versículo 12. Aqui é o juízo final, porque a gente está falando aqui de Romanos 2 e Paulo está falando sobre o juízo final,
né? E Paulo está falando exatamente aqui de Apocalipse capítulo 20, versículo 12, que está dizendo assim, ó, e vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se o outro livro, que é o livro da vida. Tá? Sobre estes assuntos a gente pode estar estudando mais para frente, tá? E também sobre a questão aqui é mais para frente. A questão do mar. Isso aí a gente pode estar analisando isso mais para frente, tá? Porque aqui a gente não pode sair desse contexto, a gente tem que se focar no contexto sobre o juízo divino, tá? Dentro da justificação pela fé. E viu os mortos, grandes e pequenos, e os que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se o outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então, o ímpio, ele vai ser julgado segundo as suas obras. O justo, não. O justo, não. É tanto que, se você voltar novamente para Romanos 2, versículo 6, você vai ver que no versículo 5 ele está falando sobre o ímpio, né? E no versículo 6 ele utiliza a expressão o qual. E o qual é um pronome relativo que está se tratando de um contexto anterior. Então, o contexto anterior está se referindo ao ímpio. Recompensará cada um segundo as suas obras. Então, a recompensa do ímpio, qual é a recompensa do ímpio? É condenação, é morte. Tá? Aí, ele põe um ponto e vírgula. E o que é o ponto e vírgula? O ponto e vírgula é uma pausa. Não chega a ser um ponto final. Ou seja, a frase não está totalmente concluída. Tá? Mas por que ela não está totalmente concluída? A salvação não é pela graça? E essa recompensa aqui não se refere aos ímpios? Sim. Essa recompensa se refere aos ímpios, tanto é que está na expressão o qual, né, o pronome relativo no singular, então aplica-se ao coração impenitente do versículo 5. Mas por que está o ponto e vírgula aqui? Esse ponto e vírgula é para dar uma continuação de uma abrangência, apontada também para o justo. Mas essa abrangência não se aplica de que o justo ele vai ser julgado pelas obras. Não, não. Está se referindo à recompensa. O justo, ele também será recompensado pelas suas boas obras. E a recompensa do justo vai abranger o quê? Aí ele vem na parte final do verso 6. A saber o quê? A vida eterna? Então o justo vai ganhar a vida eterna pelas obras? Não, não é isso que Paulo está querendo dizer. Não, não. Vamos continuar. A vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem, isso aqui é boa obra do justo. Procuram glória, boa obra do justo. Procuram honra, boa obra do justo. Procuram incorrupção, boa obra do justo. Quem é que quer essas coisas? O justo. Então, o justo, por desejar, ele procura, ele se esforça. Por procurar, por se esforçar em obter essas coisas, aqui Paulo não está dizendo que ele conseguiu essas coisas, não, tá? Ele, mesmo que ele não tenha conseguido, mas o desejo de ele obter essas coisas, que é a honra, a incorrupção, né? O desejo de fazer o bem, mesmo ele desejando muito fazer essas coisas, mas ele não ter conseguido realizá-las, ele será recompensado. Onde? No versículo 6, recompensará. Por isso que, quando é dito aqui que essa recompensa, quando se aplica ao pronome relativo no singular o qual, refere-se ao ímpio, refere-se radicalmente ao ímpio. Mas como a frase não acaba no ponto final, acaba no ponto e vírgula, tá? Então a frase ainda continua, então também ela se aplica ao justo. Mas a aplicação ao justo não é condenação. Por quê? Porque o desejo do justo é o quê? O desejo do justo é querer fazer o bem, é querer honrar, é querer a incorrupção, né? É querer essas coisas que são puras. Agora o ímpio ele já não quer isso. Então, dentro da vida eterna, que Paulo cita logo no início do verso 7, a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram honra, glória e incorrupção. Dentro da vida eterna, você tem a honra, a glória, a incorrupção, o desejo de fazer o bem como requisitos de que serão beneficiados ao justo
quando ele for salvo. Mas não quer dizer que o justo será salvo por praticar boas obras. Não é isso que Paulo está dizendo, não. Tá? Paulo, ele está abrangendo a recompensa beneficente, que é a recompensa para o justo, aqui, no sentido de que o justo, de fato, ele irá receber esses benefícios quando estiver na vida eterna. Ele vai receber o quê? A incorrupção, a honra, ele vai receber a prática do bem na vida dele, na vida eterna, quando ele estiver no céu. Tá? Agora, quando é tratado do ímpio, que se trata de condenação, também vai ser recompensa. Só que o verso 8 diz que será indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Então, essas pessoas receberão como recompensa a própria condenação, o juízo divino que virá sobre eles. Tá? O que Paulo está mostrando, então, é que o justo é todo aquele que se esforça em fazer o bem, se esforça em ser uma pessoa incorruptível, se esforça pela honra, pela glória, né? Mas por isso, não é por isso que ele vai receber a vida eterna. Ele é assim porque ele recebeu a vida eterna. Um exemplo prático para a gente entender melhor isso se encontra aqui, ó, no livro de Mateus, no capítulo 25, de uma forma até bem simplificada, tá? Mateus capítulo 25, a partir do verso 33, que diz assim, ó, aqui está falando do Filho do Homem, de Jesus, quando ele assentar-se no trono da sua glória, né? Em que ele há de julgar as ovelhas e os bodes. As ovelhas são os justos e os bodes são os ímpios. Então, aqui é dito assim, ó, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Aí ele vai dizer assim, ó, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita. Quem? As ovelhas. Quem são as ovelhas? Os justos. Vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aí ele explica por quê. Porque tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhe responderão. Agora veja, se a salvação fosse pelas obras, os justos não iriam responder o verso 37. E o que é que os justos dizem no verso 37? Eles dizem assim, ó, Senhor, quando te vimos com fome e te demos a comer? Ou com sede e te demos a beber? Ou quando te vimos estrangeiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? Essas coisas aqui, os justos não contaram como méritos especiais para comprar a vida eterna. Mas tem uma coisa importante, entendam bem isso. Os justos fizeram estas coisas porque eles buscaram fazer isso. Eles buscaram realizar estas coisas. Mesmo que não tenham feito perfeitamente, mas eles buscaram. Essa busca ela é produzida pelo justo, não é pelo ímpio. Por isso que no verso 39, no verso 40 diz assim, ó, e respondendo o rei lhes dirá, em verdade vos digo que quando o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então, o que os justos aqui fizeram? Em primeiro lugar, o Rei da Glória, Jesus, ele não mentiu quando estes homens justos deram de comer, deram de beber, deram de vestir, hospedaram, visitaram. Ele não mentiu quando disse que os justos fizeram essas coisas. O que deu a impressão de ser mentira é quando ele utilizou o pronome da primeira pessoa oblíqua, quando ele disse que se referia a ele mesmo. Quando ele diz que se referia a ele, hospedaste-me, vestiste-me, visitaste-me, né? Deste-me de comer, deste-me de beber. Então, aí ficou estranho. Por isso que os discípulos, os justos, eles disseram assim, mas quando, Senhor, te fizemos essas coisas? Agora, veja, o interessante aqui é que o justo, ele procurou fazer estas coisas não para Jesus. Por que não, Edilson? Eles procuraram fazer estas coisas para os pequeninos irmãos.
Eles deram de comer, de beber, eles visitaram, eles hospedaram a estes pequeninos irmãos, para eles, mas não para Jesus. Por que não? Porque eles sabiam que essas melhores boas obras que eles estavam fazendo não tinham mérito para a salvação. Portanto, não poderia ser para Deus essas coisas, não poderia ser para Jesus essas coisas. Isso é impossível. Jesus nunca iria aceitar essas coisas como mérito. Mas Edilson, Jesus disse que foi para ele. Sim, foi para ele por quê? Porque o verso 40 explica. Em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos, a mim o fizestes. Ou seja, quando vocês fizeram essas coisas desinteressadamente, mesmo sabendo de que não tinha mérito para serem salvos, mesmo sabendo de que não podiam comprar a vida eterna com estas boas obras que vocês fizeram, vocês estavam fazendo para mim. Então, isso quer dizer que o justo, justificado em Cristo, ele faz boas obras desinteressadas. O justificado em Cristo, ele vive uma vida de desinteresse para si. Ele vive uma vida de voltar-se para o próximo, de ajudar o próximo. Então, essa é a realidade do Evangelho. Então, quando o apóstolo Paulo, lá em Romanos 2, 6 e 7, ele disse que a recompensa será dada a cada um, segundo suas obras, a saber, a vida eterna, aos que buscam em fazer o bem, aos que procuram pela honra, pela incorrupção, né? Então, Paulo estava dizendo aqui que seria dada recompensa para os justos, porque eles praticaram essas boas obras de desinteresse. Mas a recompensa ali não seria a vida eterna. Mas então, por que Paulo cita a palavra vida eterna lá? Ele cita porque é dentro da vida eterna que os justos encontrarão a honra, a glória, tá? A incorrupção. É impossível você encontrar incorrupção aqui neste mundo. Impossível você encontrar glória neste mundo. Estas coisas só seriam encontradas na vida eterna, tá? Por isso que deve ser entendido devidamente esse texto, para a gente não entrar no legalismo e pensar que a salvação é pelas obras, tá bom? O verso 41, né, a gente já conhece, diz assim, ó: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque eu tive fome, não me deste comer, tive sede, não me deste beber, sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, não me vestistes, e enfermo e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo na prisão, e não te servimos? Então, aqui é diferente. O ímpio, ele tem certeza de que ele serviu ao Senhor Jesus. Ele tem certeza de que todas as boas obras que ele fez foi para o Senhor Jesus, porque ele considerava estas boas obras como méritos especiais, aceitáveis aos olhos de Jesus para obterem a vida eterna. Mas acontece que Jesus disse que estas coisas eles nunca fizeram para ele, não. Por quê? Porque Jesus considera estas coisas como nada, como se nunca tivesse feito. Então, qualquer obra meritória que uma pessoa queira apresentar a Jesus, Jesus irá considerar como se nunca tivesse realizado tal obra. Por quê? Porque não tem valor nenhum, é menos do que nada, é menos do que zero, é 100% negativo. Então, isso precisa ficar claro. Por isso que aqui o ímpio questiona, mas quando que eu não fiz isso ao meu Senhor Jesus? Quando que eu não fiz isso ao meu Senhor Jesus? Ele não está dizendo quando que eu fiz. Não, ele está querendo dizer que ele fez. Ele está querendo dizer que ele fez tudo isso. E Jesus está dizendo que eu nunca fiz? Como pode isso? Então aí você vê a justiça própria manifestada de egoísmo, de orgulho, por parte do ímpio, né? Então o ímpio manifestou aí o seu traçado profundo de orgulho, de um caráter orgulhoso, perverso, porque ele tem certeza de que ele fez. Outro exemplo disso, Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, olha só. O verso 21 diz assim, ó:
verso 21 até o verso 23. Mateus capítulo 7, verso 21 a 23. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Aqui, você tem que tomar cuidado, porque a vontade do Pai não significa exatamente obedecer a Deus, não. Não, não. Não significa exatamente isso, tá? E o que significa? A gente tem que, para saber, a gente tem que ler o contexto. Ó, diz assim, ó. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Olha, veja como se encaixa com Mateus 25. Encaixa-se perfeitamente bem com o Mateus 25, 41 em diante, no caso do ímpio ou no caso do bode, que foi colocado à esquerda, né? De Deus. Então, nesse caso, se encaixa muito bem. Olha só. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Eles estão dizendo aqui que eles fizeram muitas maravilhas, eles estão dizendo aqui que eles profetizaram, eles estão dizendo aqui que eles expulsaram demônios. Eles estão dizendo que fizeram boas obras. Eles estão dizendo que fizeram a vontade do Pai que está nos céus. Mas olha a resposta de Jesus. Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais o quê? A iniquidade. Ora, onde já se viu profetizar ser pecado, ser iniquidade? Onde já se viu expulsar demônios ser iniquidade? Onde já se viu fazer maravilhas ser iniquidade? Acontece que para o Senhor Jesus será iniquidade sim. Por quê, Edilson? Porque estes indivíduos fizeram estas coisas como méritos, como obras especiais, meritórias para ganharem a vida eterna. E a resposta de Jesus é clara, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E ele ainda diz o seguinte, nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Pessoas assim, Cristo nunca conheceu essas pessoas. Então, aqui torna-se muito claro de que o justo não se encaixa a este processo. E significa também que a salvação não pode ser pelas obras, ela tem que ser de fato pela graça. Tá? É isso que vocês têm que compreender. E uma outra coisa importante de compreender, que a vontade do Pai não é obedecer a Deus exatamente como a gente sempre imaginou. E qual é a vontade do Pai? Bom, a gente tem que ver na Bíblia onde é a vontade do Pai, né? Porque aqui a gente entendeu que não é, então, obediência, porque essa obediência aqui é meritória, né? Está querendo comprar salvação pelas obras, pelas boas obras. Então, o que seria a vontade do Pai? A vontade do Pai está aqui em João, no capítulo 6. João capítulo 6, versículo 28 e 29, diz assim, ó. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Quem perguntou isso? Os fariseus. Qual foi a resposta? E respondeu Jesus e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Então, qual é a vontade de Deus ou obra de Deus? É você acreditar naquele que Deus enviou. E quem é que Deus enviou? Jesus Cristo, nosso substituto e salvador, nosso mérito especial de justificação, de justiça, para sermos definitivamente salvos pela graça, tá? O tempo praticamente se foi. Eu vou ainda avançar só um pouquinho mais, tá? Quero só explicar uma coisinha, porque a gente começou um pouquinho tarde, então eu vou dar uma compensação aqui, mas é bem rápida. Vamos analisar agora Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, versículo 25, diz assim, ó. O apóstolo Paulo, ele desdobra bem a justificação pela fé em todo Romanos 4. Quando ele chega no último versículo, que é o versículo 25, ele diz o seguinte, ó. O qual, olha só, interessante o qual de novo, né? Pois é. O qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação.
Aí vem uma pergunta que precisa ser entendida. Edilson, quando que eu fui justificado em Cristo? Quando Cristo morreu na cruz ou quando Cristo ressuscitou? Aqui no livro Mensagens Escolhidas, volume 1, na página 341. É bom vocês anotarem essas coisas, senão vocês vão se perder. Olha aqui, ó. Olha o que ela diz. Cristo sobre a cruz não só leva os homens ao arrependimento para com Deus pela transgressão de sua lei, pois a quem Deus perdoa, ele primeiro faz penitente, mas Cristo satisfez a justiça. O que a justiça exigia? Morte sobre o pecado. Cristo morrendo na cruz satisfez a justiça. Aí ela diz assim, ofereceu-se a si mesmo como expiação. Seu sangue em borbotões, seu corpo dilacerado, satisfazem as reivindicações da lei transgredida. E assim ele põe uma ponte através do abismo que o pecado produziu. Sofreu na carne para que, mediante seu corpo ferido e quebrantado, pudesse cobrir o indefeso pecador. Veja bem, Cristo sofreu na carne, né? E ele derramou sangue em borbotões, ou seja, em porções muito elevadas de sangue, tá? E o seu corpo foi dilacerado para que ele pudesse, e foi o corpo dele também ferido e quebrantado, para que pudesse cobrir o indefeso pecador. O que significa cobrir o indefeso pecador? Significa justificar o pecador. Então, a morte, a vida e morte de sofrimento de Cristo, especialmente no Getsemane em diante, tá? Quando ele é levado até a cruz, até mesmo em seu nascimento, quando foi perseguido, até mesmo no poço da mulher samaritana, quando teve uma sede insuportável, tá? Em tudo. Ele sofreu no seu lugar e no meu lugar. Quando ele fez isso, ele jogou em cima de nós uma cobertura de sua justiça protetora. Então, nós fomos justificados quando Jesus fez isso. Veja que você não fez nada até aí. Você não participou de nada até aí, tá? Porque justificação pela fé não é a sua participação, é a participação de Jesus com Deus e de Deus com Jesus e ponto final, né? Isso a gente sabe bem. Então, ela diz aqui, ó, seu corpo ferido e quebrantado pudesse cobrir o indefeso pecador. Então, isso é justificação. Aí ela diz, a vitória alcançada quando morreu no Calvário derrubou para sempre o poder acusador de Satanás sobre o universo e silenciaram suas afirmações de que a abnegação era impossível a Deus e, portanto, não necessária à família humana. Então, esse texto deixa muito claro de que Cristo nos cobriu, nos justificou na sua morte na crucifixão, porque foi ali que ele trocou de lugar conosco. E, então, uma pergunta, por que é que Paulo diz que ele ressuscitou para a nossa justificação, de acordo com o versículo 25 de Romanos 4? Paulo está dizendo isso porque a justificação, ela é dada apenas uma vez, mas ela tem uma garantia eterna, tá? A justificação, ela ocorre apenas uma vez. E ela ocorre apenas uma vez porque Jesus morreu apenas uma vez na cruz, tá? E ela tem uma garantia eterna de manter justificando aquela pessoa. Mas onde? Na ressurreição dele. Então, a ressurreição de Jesus é a garantia de nossa justificação. A crucifixão de Jesus é a justificação imputada para nós. E a ressurreição dele
é a garantia dessa justificação. Assim como você compra um objeto novo, né? E esse objeto ele tem uma garantia. Se você quebrar de alguma forma, ou ele se quebrar, você pode utilizar a garantia de ele ser novamente consertado. Assim também, quando Cristo nos justificou, uma vez sendo nós justificados, se nós cairmos em pecado, novamente a sua justificação é dada como garantia para continuarmos sendo perdoados, para continuarmos sendo considerados justos diante de Deus e como filhos de Deus. Então, a ressurreição de Jesus, segundo Paulo, é para a nossa justificação, sim. Por quê? Porque é uma garantia da justificação. É a eternização da justificação que foi dada na cruz para nós, mediante a fé. Tá? Então, eu termino por aqui, tá, pessoal? Mostrando mais uma vez estes pontos difíceis de tentarmos argumentar melhor sobre a justificação pela fé dentro da Bíblia Sagrada, tirando, vamos dizer assim, as arestas, né, que ficam interferindo e removendo também o véu que nos separa da glória de Deus, que é o Evangelho puro, o entendimento do Evangelho puro, tá bom? Então, eu concluo a partir de agora esse estudo e no próximo sábado nós estaremos continuando, né? E lembrando também que vocês podem estar fazendo as perguntas, marque essas perguntas, porque eu vou avisar para vocês, tá? De antecedência, eu vou avisar para vocês, e vocês vão ter um tempo para vocês perguntarem, e a gente vai estar aqui respondendo às perguntas, tá certo? Eu quero então, vamos então concluir, vou fazer a oração, quero que vocês acompanhem comigo nesta oração, tudo bem? Vamos inclinar nossas frontes. Maravilhoso Pai, nós agradecemos mais uma vez a Ti, porque os raios do Teu trono de glória vieram para nós, para iluminar nosso entendimento acerca da justificação em Jesus, que é a nossa salvação plena, a nossa alegria plena de podermos assim viver a Tua vontade. Abençoe, Pai Celestial, as pessoas que estão aqui nesta sala virtual, né? Abençoe a cada um deles como representantes de suas famílias, que suas famílias recebam a graça maravilhosa de Jesus em todos os sentidos, no sentido do emprego, no sentido da saúde, no sentido de melhoria no lar, no sentido de harmonização entre os membros da casa, da família. Abençoe-os, Pai, ricamente. Traga a eles uma semana de paz, uma continuidade desse sábado também, de bênçãos especiais. Traga a todos eles o teu amor, para que eles possam viver uma vida de santidade e serem preparados para a volta de Jesus. Agradecemos a Ti, Pai bendito, por esta oportunidade e agradecemos por tudo que tens feito por nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.